um apartamento por andar e um sonho, quebrar várias paredes para trazer para essa família o que eles realmente precisam. Hoje a gente veio aqui fazer as medições desse apartamento, a gente já apresentou 2 propostas de layout para os clientes, a gente veio bater alguns pontos só para ter certeza nas adaptações que a gente vai fazer para atender as necessidades deles, e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês quais foram as ideias que a gente teve e os ajustes que a gente vai fazer aqui dentro. Então, se você quer um apartamento, também está pensando em adaptar, ou ainda não comprou aquele apartamento, porque não sabe o que dá para fazer, vem cá que a gente te mostra e quem sabe você se inspira um pouquinho com a gente. Aqui na área social a gente não vai derrubar nenhuma parede, mas porque não tem parede para ser derrubada. Esse living ele já é todo integrado e principalmente valorizando bem a vista que a gente tem aqui da cidade. Mas a gente vai fazer umas adaptações de layout para encaixar um pouco melhor os mobiliários de acordo com a necessidade dessa família. Uma família de 5 pessoas, então são os pais e mais 3 filhos, além de um cachorro e uma gata. Então a gente vai pensar nessas circulações, no aproveitamento do mobiliário, para que tudo fique bem confortável para eles durante o dia a dia. E a quebradeira vai ficar aqui para trás de mim, onde está a área íntima. A área social a gente não vai precisar quebrar nada, como a Maria já adiantou, mas para a necessidade de cada indivíduo, né, das crianças e dos papais, a gente vai precisar fazer uns ajustes lá dentro. Primeiro, começando aqui à minha direita, que tem a lavanderia, então com 3 filhos a gente precisa de uma lavanderia mais generosa e a gente vai fazer um pequeno ajuste de integração de área, uma área externa e com a área interna, então a gente ganha mais espaço. E uma carta na manga que a gente tem para ganhar área para os quartos é aproveitar que essa circulação aqui, ela está bem dimensionada, tem bastante espaço sobrando nela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai roubar espaço dela para jogar para dentro dos quartos. Mas mesmo assim a gente vai ter que manter um espaço de rouparia que é onde vai ficar as roupas de uso comum, roupa de cama e de banho, para que daí fique ao acesso de todo mundo. E os detalhes mais delicados que a gente ainda está resolvendo, eu vou mostrar para vocês lá dentro. E o negócio todo vai acontecer mais nessa região aqui, que é uma área de acesso e está misturada com acesso para os quartos. A ideia é, aqui atrás de mim está o quarto do casal, a ideia é que a gente possa roubar um pouquinho de um banheiro aqui, que é bem longo, para trazer mais área de closet para o casal, ao mesmo tempo que aqui a porta a gente afaste desse acesso geral e traga ela um pouquinho mais para frente, para que a gente fique com um closet mais generoso. E o que está pegando mesmo é que a gente tem uma demi-suite, ou seja, 2 quartos que compartilham um banheiro, que estão aqui à minha esquerda. A gente tem essa circulação aqui que fica um espaço meio morto. Então a gente está estudando como fazer para fazer com que essa circulação fique um pouco mais inteligente. Que a gente consiga ter a demi-suite ainda, mas integrando essa parte de corredor para dentro dos quartos e transformando ela em área útil, porque afinal, quando ela está servindo para circulação, para corredor, ela é uma área que fica inutilizada. A gente quer fazer esse esforço para ganhar para dentro dos quartos e dar para o casal o que eles precisam, porque eles querem uma banheira e o banheiro é de um tamanho bem padrão. Então a gente vai fazer toda essa mágica acontecer para contemplar cada desejo deles. E o quarto do casal, ele tem um tamanho bem generoso. Aqui está a porta de entrada e aqui atrás de mim a porta do banheiro. Ele é generoso, porém hoje o casal já vive com um quarto maior que esse. Então aqui a gente quer fazer com que eles sintam ao máximo o mesmo conforto que eles têm hoje em dia. O que a gente quer fazer, tá? A gente quer mexer nessa estrutura desse banheiro, roubando também um pedacinho do quarto do outro lado, para que a gente consiga colocar essa banheira aqui. E aqui a gente vai fazer um closet separando a área de dormir da área de vestir, setorizando, aquela coisa que a gente gosta mesmo, sabe? Para quem está dormindo não ser atrapalhado por quem está se vestindo, por exemplo. E aí a gente vai trabalhar com a marcenaria nesse sentido. Algum tempo, alguns estudos e alguns layouts depois, voltamos para o escritório e vamos mostrar para vocês então qual foi o layout escolhido e bem trabalhado pelos clientes para a gente ter então o apartamento dos sonhos. E hoje a gente vai compartilhar não só o layout final, mas também algumas intervenções que a gente teve que fazer, porque como a gente teve bastante alteração de parede, principalmente, para a gente conseguir o apartamento dos sonhos, a gente teve que pensar na parte principalmente de infraestrutura, então a parte de pontos elétricos, hidráulicos, e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês desse nosso estudo.
E esse foi o layout final escolhido. Aqui as principais alterações aconteceram na área dos quartos, porque o que era mais gritante, mais importante para os clientes era poder fazer essa divisão dos ambientes para que eles conseguissem colocar uma banheira. E uma banheira é algo que é bem volumoso, bem grande, então a gente precisava mexer bastante, brincar bastante com as paredes aqui dentro. Notem que aqui, ó, eles têm um hall único, aqui a gente trabalhou só layout, mobiliário, e nessa área social aqui a gente não tem grandes intervenções, porque a gente só fez troca, por exemplo, de ponto de fogão. Aí aqui para dentro foi onde aconteceram as alterações maiores. Tanto é que nessa planta aqui, que é a planta de construir e demolir, a gente mostra com mais detalhes quais foram essas alterações para a gente conseguir esse layout. Então aqui ficou dividido, mudou um pouco do layout da construtora, né? Mas aí a gente já conseguiu acomodar. Eles queriam mesa para 10 lugares, que tivesse essa área social aqui toda integrada, mas também queriam que tivesse bastante espaço aqui na cozinha, para a ilha. E aqui, ó, a gente fez um aproveitamento grandão para ter rouparia, espaço pet, e aqui a parte que vai atender a cozinha, né? O lavabo não teve alteração, e aí sim a gente teve alteração aqui na lavanderia, deixamos uma lavanderia grande. Os quartos a gente posicionou para serem quartos de casal, mas com possibilidade de trazer cama auxiliar e também áreas de brincadeira para esses quartos, porque são quartos infantis. Aqui a gente tem uma demi-suíte e essa suíte aqui com essa aqui foram as que sofreram mais alterações. E aí aqui na planta de construir e demolir, a gente mostra justamente quais foram as paredes que a gente fez essas intervenções. E um fato curioso aqui é que as paredes a demolir não são as em vermelho, mas sim as amarelas. As paredes em vermelho são as que a gente vai construir. Então vocês conseguem perceber aqui que a intervenção ficou bem concentrada principalmente na questão dos acessos para os quartos. A gente trabalha muito aqui com um aproveitamento máximo de espaço, então a gente retirou uma grande área que estava sobrando de circulação aqui, principalmente no corredor. Repensamos as entradas dos quartos para a gente ganhar esse espaço que antes estava para dentro da circulação, para dentro dos quartos. Então, assim, a gente consegue ganhar essa área para ser mais funcional no dia a dia. E vocês podem perceber que as alterações de paredes, elas não são assim tão expressivas. A gente teve bastante modificação, mas todas elas a gente mexeu poucos centímetros, com exceção aqui do banheiro, que a gente realmente precisava ganhar mais espaço para colocar essa banheira. Mas através de pequenas intervenções, de alguns centímetros mesmo, a gente já consegue otimizar muito melhor esse espaço e transformar as áreas ganhadas em espaços realmente úteis para o dia a dia da família. Na verdade, é um jogo de perde e ganha, né? Porque se a gente comparar essa planta com essa aqui, ó, antes, vou falar sobre esse quarto aqui, né? Foi ele quem mais perdeu porque a gente cresceu esse banheiro. Mas a gente compensou isso utilizando essa área aqui, que antes era circulação. Então a gente ganhou essa área para dentro do quarto e aqui a gente conseguiu colocar armário. Ficou como um hall de entrada para esse quarto, o que agradou bastante a usuária desse espaço. Aí sim, a partir dessas intervenções, a gente precisa contar para os construtores, né, para o pessoal da construtora, o que vai acontecer dentro desse espaço. Porque, por exemplo, a gente trocou o fogão de lugar. Então, aqui eu tô com a planta de elétrica, né, uma pré-determinação da elétrica, dizendo, ó, que se eu mudei o fogão de lugar, eu preciso colocar uma tomada aqui. Se for a gás, no caso deles não vai ser de indução. Mas se for a gás, precisa deixar o ponto para o gás. Aqui eu vou ter a pia, mais ao lado eu vou ter uma máquina de lavar louça, então eu preciso sinalizar esses pontos e assim por diante. Foi o que a gente fez na lavanderia também, porque eles pediram duas máquinas. E a mesma coisa quando a gente muda o layout original da construtora, a gente muda também a parte elétrica, porque, por exemplo, no layout original da construtora, a cama estaria nesse ponto. Então a gente tinha um interruptor para acender a luz desse lado e um desse. Agora, com essa alteração da cama para esse ponto, o interruptor vai precisar estar ao lado para ficar mais fácil o acesso. E assim a gente fez em toda a planta. E algo bem mais específico, mas a gente, como trabalha com layout, por isso é importante sempre pensar lá na frente, na parte de interiores, a gente tem a situação de que nesses quartos aqui,
o painel da TV não vai estar apoiado na parede, ele vai estar aqui, ó. Aqui vai estar nesse ponto, aqui vai estar nesse e aqui vai estar nesse aqui. Então, o que que a gente precisa pedir? A gente precisa pedir para descer o ponto de elétrica, no caso a gente vai pedir pelo forro nesse aqui, pelo forro e aqui bem alinhado onde vai estar o painel. A mesma coisa se aplica a esse quarto. Então, com isso, a gente tem alteração de layout e a gente vai conseguir fazer funcionar essa alteração que a gente está propondo. Da mesma forma que a gente faz as indicações para a parte elétrica, a gente também faz para a parte hidráulica. Então, por exemplo, começando aqui pela lavanderia, como a Aleca já comentou, a gente vai ter 2 máquinas. Então, para isso, a gente precisa que tenha 2 pontos, 2 saídas de esgoto diferentes. Então, aqui a gente já sinaliza que a gente vai precisar acrescentar um outro ponto para acomodar essa segunda máquina. Nos banheiros, uma alteração também que a gente fez foi a indicação da ducha higiênica ao lado dos vasos sanitários, que foi um pedido do cliente, e como aqui a gente está nessa fase que possibilita que a gente acrescente esse acessório, a gente também já faz a indicação aqui. No lavabo acontece a mesma coisa. Outro ponto que a gente gosta muito de trabalhar no banheiro e que pode parecer até meio bobo, mas no dia a dia isso faz bastante diferença, é a mudança do ponto do acionamento do chuveiro. Porque, por exemplo, o chuveiro fica nessa parede aqui. Geralmente, as construtoras aproveitam a descida da tubulação e já colocam o acionamento por aqui também. Então, para eu ligar o chuveiro, eu preciso abrir o box, entrar aqui embaixo, para daí sim fazer com que a água saia. Porém, nesse fluxo, a gente acaba tomando um banho antes mesmo de entrar dentro do chuveiro. Então, algo que a gente pede nesses casos é a troca do ponto para a parede oposta. Então, assim, eu abro o box, aciono o chuveiro e depois sim que eu vou entrar. Além disso, também dentro do box, a gente, quando tem a possibilidade, sempre especifica os ralos lineares, que geralmente ficam localizados na parte de trás dos chuveiros. Então, a gente vai ter o caimento do piso direcionado para esses ralos, e assim, essa área, que é onde tem justamente esse fluxo que eu comentei antes, acaba sempre ficando mais seca, e a área molhada fica concentrada realmente abaixo do chuveiro, que é onde já vai ser uma área molhada por si só. Além disso, a gente também, essa planta ainda está em desenvolvimento, que a gente vai entregar para a construtora para fazer esses ajustes, mas também tem toda a questão de espera para a gente conseguir colocar a banheira também. O legal de mostrar esse trabalho é que a gente consegue comprovar que sim, é possível ter algo personalizado e bem trabalhado. Claro, para isso a gente precisa de tempo hábil para trabalhar nessa planta, porque lembrando que o prédio ainda está em construção, principalmente nessa parte que as paredes ainda não estão revestidas, então a gente consegue alterar sem ter um custo muito alto para os clientes e também essa personalização dos pontos. Mas para isso também a gente dá a dica de que se consulte a construtora antes de adquirir o apartamento para ver qual é a possibilidade de intervenção. Porque existem muitos prédios que, dependendo da construtora ou do tipo construtivo, não é permitido que se faça essas intervenções. Então, acho que essa é a dica de ouro. E claro que também ter um arquiteto ao seu lado, porque é ele que vai ser o responsável por fazer todas essas intervenções e também a comunicação com a construtora, porque a partir do momento que ela deu o aval para fazer todas essas modificações, esses desenhos precisam ser repassados para ela e a gente precisa ter um acompanhamento de pertinho para garantir que tudo vai sair como a gente está projetado e lá no final a gente ter o resultado de toda a funcionalidade que a gente pensou em planta e também aliado à estética, aí já pensando no projeto de interiores todo desenvolvido. Quando a gente finalizar esse projeto, a gente volta para compartilhar com vocês como que ficou o resultado final. Então, acompanha a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal para não perder nada, nas nossas redes sociais também, curte, compartilha e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa transformação nesse apartamento. Tchau, tchau.